Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, em atenção à palavra de Jesus, nunca nos cansemos de lançar as redes para as águas mais profundas em busca das graças de que tanto precisamos e desejamos. Então, que nós possamos celebrar as liturgias hoje com alegria. Então, a primeira leitura está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 a 23. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 a 23. Irmãos, ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça a sua insensatez para se tornar sábio de verdade. Pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito, está escrito: ele apanha de sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Então, a primeira leitura fala pra gente que nós, nós somos de Cristo, Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Então, que nós possamos sempre depositar a nossa confiança em Deus, sempre louvá-lo e glorificá-lo, porque nós somos dele. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então, na cena da pesca milagrosa, temos o relato da vocação de Pedro e de outros discípulos. Então, Lucas centraliza em Pedro a vocação dos primeiros discípulos. A pesca milagrosa se torna uma prefiguração da futura responsabilidade do líder dos apóstolos, ser pescador de homens. Então, é um relato altamente simbólico. Jesus escolhe subir na barca de Simão, de lá ensinava as multidões. Pedro estava vendo e escutando tudo que o Senhor fazia e falava. A noite de pescaria infrutífera tornara-se pretexto para a abundância do milagre. Eram tantos peixes que as redes se rompiam. Então o apóstolo toma consciência de sua própria fraqueza e pequenez. Quando ele diz, quando Simão Pedro diz: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador. Tudo isso culmina com um chamado. De hoje em diante, Jesus diz para Simão Pedro: de hoje em diante, tu serás um pescador de homens. E com a adesão ao projeto de Jesus, deixaram tudo e o seguiram, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.